o menor livro do mundo com as maiores verdades do mundo. Quarta parte. Verdade 60. A história oculta do Egito. Terceira parte. O originalmente não se permitiria que as humanidades encarnassem nesse planeta. Apenas os 144 mil habitantes da Terra Oca foram considerados, já que Gaia foi projetada para que só houvesse vida que emanasse amor e afetasse positivamente todo este setor da galáxia, ou seja, apenas flora e fauna na superfície, não humanidades no exterior. Porém, com tantos espíritos presos de outros planetas e dimensões, decidiu-se dar-lhes a oportunidade de vir para que pudessem ter contato com os belos mestres que chamamos erroneamente de animais. A ideia original ao permitir a chegada das humanidades atrasadas era que aprendessem o modo de vida daqueles mestres. Enfim, aqueles espíritos retardatários vieram estudar e aprender sobre a flora, a fauna e os 144 mil, uma vez que se entendia esse modo de viver, a reprodução humana seria permitida com esse nível de amor. Com o passar do tempo, as pessoas que trabalhavam nas cidades intraterrestres acharam necessário vir à tona, pois o trabalho de reabilitação foi tão grande que resolveram fundar civilizações maravilhosas em certas partes desse planeta. Foi assim que duas civilizações maravilhosas foram fundadas, que alcançaram um enorme nível espiritual com a ajuda de belas professoras e professores mestres e mestres, que vieram encarnar em corpos humanos com ensinamento universal inestimável. Assim surgiram as maravilhosas Lemúria e Atlântida e por quase 9.000 anos mantiveram um nível espiritual muito elevado, mas com o tempo as trevas foram seduzindo milhares de humanos, fornecendo-lhes poder e tecnologia trazidos de outros planetas e aos poucos foram mudando a vibração de ambos os continentes. Até que a escuridão atingiu um grau tal que aquelas civilizações acabaram afundando no que hoje conhecemos como os oceanos Atlântico e Pacífico. Porém, apesar do duro golpe que foi o naufrágio e as trevas que envolveram o planeta, o trabalho de reabilitação teve que continuar mais forte do que nunca, já que a guerra contra as trevas era iminente. A maioria dos espíritos encarnados nesses continentes morreram, quase 97% deixaram seus corpos, os outros 3% foram divididos por várias partes do planeta. Alguns decidiram ir ao interior para começar uma nova história e fazer parte das cidades intraterrestres. Outros decidiram se estabelecer na América, alguns decidiram se estabelecer no que hoje é a Índia e o Nepal, outros ainda vieram para a África do Sul e outros ainda para o norte da África, o que hoje conhecemos como Egito. Com o passar do tempo, os responsáveis pela reabilitação de cada uma das áreas afetadas estavam fazendo seu trabalho com tanto amor que foi se estabilizando em grande porcentagem cada uma dessas partes de Gaia. Nesta verdade, vou me concentrar apenas em explicar da maneira mais simples o que aconteceu no norte da África. Os encarregados de restaurar o que hoje conhecemos como o Egito foi a bela raça felina. Eles tinham a missão de elevar e restaurar a vibração dessa área, porque era necessário que em algum dia houvesse selvas, oceanos e florestas como aqueles que existiam antes do bombardeio alienígena. A missão os levaria milhares de anos. Mas eles são uma raça especializada em regenerar a vida em qualquer planeta sem importar em qual galáxia eles estão. Alguns dos sobreviventes de Atlântida e Lemúria tornaram-se adeptas de trabalhar com a energia felina de reestruturação e reabilitação planetária. Eles começaram a construir estruturas maravilhosas com várias formas com corpo e características felinas feito com material que eles trouxeram de um lindo planeta pertencente a nosso sistema solar conhecido pela humanidade hoje como Nibiru. A função dessas estruturas felinas era ancorar a energia solar deste sistema solar e o Sol central da galáxia, porque através do amor deste Sol junto com o Sol intraterrestre é que iria curar e restabelecer no amor cada centímetro quadrado das áreas danificadas. As estruturas construídas foram muito semelhantes à atual Esfinge de Gizé, mas de um tamanho tão grande, que mesmo as 3 atuais pirâmides do Egito foram construídas com o material da maior das esfinges que havia.
Por cerca de 3.000 anos a reabilitação desta área foi realizada através das maravilhosas estruturas felinas. O avanço foi enorme ao mesmo tempo que em outras partes do mundo como a Índia. O maior avanço já feito nesse tempo era para ter uma fonte de água na superfície danificada. Era necessário que a água que vinha do interior do planeta começasse a criar vida na crosta terrestre. Foi então que a energia felina e a feminina do planeta se uniram e formaram pela primeira vez a causa de do rio mais majestoso do planeta, o maravilhoso Rio Nilo. Na verdade, o nome verdadeiro do Rio Nilo era Rio Felino, inglês, Nile, Feline. Português, Nilo, felino. Já que a energia de reabilitação era totalmente felina e foi a primeira afluente aquática criada e desenhada na história de Gaia após a guerra alienígena e o naufrágio da Lemúria e Atlântida, mas com o passar do tempo o nome foi mudado e revertido para diminuir a vibração da própria palavra. O objetivo do Rio Felino era espalhar vida novamente. Atualmente essa área depende muito dele. No futuro o Rio Felino será 900% maior, porque o oceano que lá estava há milhares de anos, deve retomar seu curso. Durante os seguintes 3.000 anos atrás, as gigantescas esculturas felinas ajudaram a reabilitar toda essa área. O plano estava funcionando perfeitamente. As pessoas que saíram das cidades do interior estavam realizando seu trabalho de reabilitação. Os 144.000 começaram a se reproduzir novamente na superfície da Terra para criar uma civilização de grande nível espiritual, assim como Atlântida e Lemúria. Com o tempo a escuridão começou a ser controlada. Após acontecido com o bombardeio e naufrágio dos continentes, parecia que a paz estava começando a voltar, já que a maioria dos encarnados apenas buscavam o bem-estar planetário. Gostaria de detalhar um pouco mais como era a vida nesta parte do norte da África quando os 144.000 encheram de amor e sabedoria esta área do planeta. Esta maravilhosa civilização teve contato extraterrestre durante cada um desses 3.000 anos de existência. Eles pegaram todos os ensinamentos que existiam na Lemúria e na Atlântida. A maior parte de sua comunicação era mental. O acesso aos maravilhosos registros akáshicos era a base de sua sabedoria. Foi apenas naquela época aquele que criou o maior centro de informação akáshico construído por humanos. Quero dizer, a maravilhosa Biblioteca de Alexandria da qual falei antes. Essa biblioteca era o lugar onde a maior parte das informações recebidas dos registros akáshicos eram escritas em maravilhosos rolos de uma espécie de papel, que hoje conhecemos como papiros. Na verdade, os verdadeiros papiros egípcios surgiram naquela época, não na escura e na faraônica, como fomos levados a acreditar. Vou fazer um breve parênteses para explicar o significado dos papiros. Naquela época eram usados papiros enormes de 30 centímetros de largura por 9 metros de comprimento, alguns tinham 18 ou 27 metros, até maiores, mas sempre em múltiplos de 9. Eles escreveram todas as informações que vinham de nona dimensão akáshica e se refletiam na terceira dimensão. Por isso tinham 30 centímetros de largura por 9 metros de comprimento. Uma vez que a informação foi recebida do registro akáshico, era transcrita e capturada no papiro. No final era enrolada e colocada em pequenos tubos que mal ocupavam espaço. O significado era simplesmente lindo. Toda a sabedoria de dimensões superiores, como a nona, está dentro de cada pessoa que vem para encarnar na terceira dimensão. Você só precisa olhar para dentro para que todas as informações venham à luz. A Biblioteca Maravilhosa de Alexandria, que não tinha esse nome foi dado milhares de anos depois. Foi construída em um dos maiores vórtices do norte da África, porque era aquele lugar onde eles poderiam facilmente se conectar ao registro akáshico maravilhoso. Decidiu-se construir um local onde ficariam armazenados todos os papiros que foram escritos pelos alunos akáshicos, por centenas de anos ali estocados. A quantidade de informação que se reuniu foi imensa, pois nunca se formou neste planeta. Muitas informações que foram tidas nesta biblioteca akáshica continham temas planetários, terrestres, galácticos, multidimensionais,
bem como a descrição perfeita da formação e construção desse planeta, da vida que existiu na Lemúria e Atlântida e uma descrição perfeita e detalhada das civilizações que habitaram o interior de Gaia desde a chegada dos 144.000. Na verdade, foi a primeira biblioteca e a única em toda a história de Gaia que contém absolutamente todas as informações desse planeta e quase tudo que compõe esse sistema solar e este setor da galáxia. O tempo passou e esta era de aproximadamente 3.000 anos de evolução espiritual ininterrupta. O ensino cósmico estava prestes a começar a se desfazer. A maioria dos retardatários que chegaram milhares de anos antes e que puderam vir para encarnar entenderam a lição. Muitos deles levaram tanto amor e respeito pelo planeta que até hoje ainda estão aqui ajudando, mas houve alguns que não quiseram mudar seu rumo e começaram a ser influenciados por entidades que foram levadas para outras dimensões desde Lemúria e Atlântida, onde era praticamente impossível para eles quebrar as leis universais, a menos que alguém reabrisse as portas. Aquele pequeno grupo de retardatários abriu novamente um portal para eles se manifestarem nesta dimensão. Esses retardatários cósmicos que começaram a ser influenciados por um grupo de entidades da quarta dimensão inferior, fizeram uma espécie de pacto no qual, através de sua energia e conhecimento, abriram alguns portais para permitir que eles entrassem e estivessem em contato com a terceira dimensão. Receberiam em troca um reino e poder sobre milhares de pessoas por centenas de anos. Aceitaram a proposta e começaram a abrir portais independentemente dos danos e contratempos que causariam à humanidade e ao próprio planeta. Os retardatários decidiram usar o mesmo nome dos espíritos com os quais fizeram o pacto. A partir desse momento os Jators começaram a se manifestar neste planeta e continuam a fazê-lo milhares de anos depois. Até hoje.